Boa tarde, companheiros e companheiras, inscritos e inscritas do canal Vida Sindical. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com uma nova entrevista. Roda a vinheta. Reginaldo, muito prazer em receber você aqui no meu canal. Nós estamos recebendo aqui o deputado distrital Reginaldo Veras, que é professor também, né, Reginaldo? Com muito orgulho. Reginaldo, é um prazer receber você aqui. Você está sendo mais uma personalidade da nossa cidade, da política da nossa cidade, que vem para brilhantar o nosso canal. Inicialmente, Reginaldo, quero fazer a pergunta exatamente a seguinte. Quando começou a nascer a ideia de entrar na política? Bem, a ideia nunca nasceu, né? Foi um processo. Vamos lá. A minha família sempre esteve envolvida na questão política, sem ser a política partidária eleitoral. Sempre foi uma família que combateu as desigualdades sociais, sempre exerceu cidadania na sua plenitude, apesar de muito pobre e tudo mais. E essa pobreza a gente sentiu na pele a injustiça, sentia a necessidade de combatê-las. Então a gente sempre foi muito ativo em períodos eleitorais e fora dele também cobrando dos nossos candidatos. Via de regra, a gente escolhia um candidato, analisava as propostas, fazia campanha para o candidato sem que ele sequer nos conhecesse. O deputado Chico Vigilante, que hoje é meu companheiro aqui de Câmara Legislativa, foi um desses que conseguiu o voto da gente, sendo que nós sequer tínhamos contato pessoal, porque por ser um ceilandense, por ser defensor da causa dos trabalhadores, é um cara com quem eu simpatizei na época e fiz campanha para ajudar a ser eleito o deputado Chico Vigilante. E eu sempre, como professor de conhecimentos gerais, geografia, história, sociologia, a gente sempre trabalhou a questão política, mas nunca me passou na cabeça ser candidato, entrar numa disputa eleitoral. E quando é que isso nasce? Em meio àquele contexto de muita denúncia de corrupção no Brasil, de desesperança, eu, professor de preparatório para concurso, professor de pré-vestibular, professor da rede pública, dava e ainda dou aula para milhares de brasileiros, a galera começou na sala de aula a questionar, junto com os colegas professores. Pô, Veras, por que você não entra? Você é muito dinâmico nisso, você entende do assunto, você participa do processo. E nunca passou na minha cabeça, mas conversa vai, conversa vem. A gente até disse que as melhores ideias nascem nas mesas de boteco. Lá em Taguatinga, eu e um grupo de professores, lá depois da eleição de 2010, a gente concluiu que estava na hora de alguém do nosso grupo entrar nisso. E aquilo que começou em tom de brincadeira acabou virando algo concreto. Por fim, o grupo considerou que o meu nome era o nome mais viável, por ter mais capilaridade, por conhecer do assunto e tal. E aí a gente, influenciado pelos amigos, influenciado pelos alunos, a gente acabou entrando nessa disputa e acabou tendo êxito em 2014 e repetindo o êxito em 2018. Reginaldo, seu mandato tem se caracterizado aqui pela defesa da educação e também a defesa da classe trabalhadora, né? Obviamente, os trabalhadores do Distrito Federal. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de defesa dos trabalhadores, inclusive dos servidores cedidos do Ministério da Saúde, né, que você é um dos parlamentares que mais tem defendido os interesses dos servidores do Ministério da Saúde aqui nesta casa. Olha só, eu como cidadão, como ser humano e como parlamentar não poderia ser diferente. Eu sou um camarada que eu gosto de ser criticado. Eu gosto de ser criticado por tudo, mas não aceito ser criticado por falta de coerência. A minha marca é ser coerente, eu não fujo dela, eu tenho linearidade, minha meta é aquela e eu vou tentar alcançar aquela meta. E em política, quando você tem coerência e meta, você escolhe partidos que permita você ter liberdade para manter a sua coerência. E eu sou do Partido Democrático Trabalhista, eu sou do PDT. O PDT de Leonel Brizola, o PDT da raiz de João Goulart, o PDT de mártires da educação nacional, como Darcy Ribeiro e como Leonel Brizola. Então, sendo um brizolista, um darcisista, um pedetista, que é o partido que historicamente mais defendeu a causa da educação no Distrito Federal, não poderia ser diferente. E eu, como professor da rede pública e particular, não poderia ser diferente de essa ser a bandeira precípua do nosso mandato. Esse mesmo PDT que tem raiz na defesa da educação
tem raiz mais do que qualquer outro partido brasileiro na defesa da causa dos trabalhadores. Lembremos que a origem do PDT está lá no PTB ainda, que nasce lá na CLT, ainda na luta pela concretização da consolidação das leis trabalhistas no governo Getúlio Vargas. Tanto que Getúlio e João Goulart, dois históricos defensores dos trabalhadores da causa trabalhista, são os pais ali do PDT. Então, quando eu entrei no PDT, eu tinha bandeira definida. É defender a educação e é defender a causa dos trabalhadores. E isso estava escrito no meu panfleto de campanha, que estava registrado em cartório, e aquilo ali tinha que ser observado pelo meu eleitor para que eu não fugisse do meu compromisso e para que eu não fugisse principalmente da minha coerência. E aqui na Câmara é esse o trabalho que a gente faz. Nada tem o meu voto favorável, nada que tire algum direito dos trabalhadores ou que possa ameaçar uma retirada futura de direito dos trabalhadores. A prova disso, que a gente luta efetivamente, foi quando os servidores do Ministério da Saúde, cedidos ao GDF, me procuraram inicialmente aqui para buscar algumas garantias. Eu estudei, vi que era possível, fiz parceria aqui com o deputado Agacel Maia, que é um competente orçamentista, o mais competente que nós temos aqui na Câmara Legislativa, e em 3 ocasiões a gente conseguiu aqui, nessa parceria muito vitoriosa com os sindicatos que representam a categoria dos servidores cedidos ao GDF, servidores do Ministério da Saúde, a gente conseguiu êxito em 3 projetos de lei extremamente importantes, que não só deram melhores condições de rendimento, mas como deram melhores condições de trabalho para esses servidores. Então, esse fato do Ministério da Saúde é só um exemplo concreto de que quando a gente abraça a causa dos trabalhadores, a gente vai até o fim, claro, sempre em respeito à representatividade dos trabalhadores, que é aqui sintetizada pela ação dos sindicatos. Eu sempre tenho dito, Reginaldo, reiteradas vezes, inclusive na sua presença em outras oportunidades, que o seu mandato é uma trincheira de luta em defesa dos trabalhadores. E mandatos assim têm que ser mantidos, né? Aqui na Câmara Legislativa, na Federal, no Senado, mas mandatos assim têm que ser mantidos. Porque na realidade o que acontece? Nós que somos trabalhadores, nós não temos tantas formas assim de nos defender. Nós temos o governo que nos ataca todos os dias, nós temos a mídia que é contrária aos interesses dos trabalhadores, essa que é a grande verdade, né? Então, naquilo que a gente tem, que são os nossos sindicatos e os parlamentares comprometidos com a nossa causa, é que a gente tem que se apegar. Vale a pena a gente estar como outro exemplo aqui, leis aqui que foram aprovadas na Câmara Legislativa a contragosto nosso, naturalmente, a exemplo da criação do IGES, Instituto de Gestão Estratégica da Saúde, que era um processo de terceirização e semi-privatização da área da saúde. A gente fez uma luta feroz aqui na Câmara Legislativa para que aquilo não fosse aprovado, porque além de privatizar parte de um serviço que é público e é de obrigatoriedade do Estado, ainda tirava direito dos servidores concursados da área da saúde. Então a gente infelizmente foi derrotado aqui na Câmara, levamos o caso ao Judiciário e infelizmente também fomos derrotados. E tudo aquilo que a gente previa está aí à prova hoje. O tal do IGES sendo aí uma enxurrada de denúncias de corrupção no órgão em todos os setores. Reginaldo, a outra grande vertente do seu trabalho, são 2 grandes vertentes que eu falei, né? A defesa dos trabalhadores e a defesa da educação. Então, entrando nessa outra grande vertente agora do seu mandato aqui como deputado distrital, a defesa da educação pública, a melhoria da educação pública. Dentro disso, você tem destinado verbas de emendas parlamentares para a melhoria das estruturas de muitas escolas no Distrito Federal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, inclusive destacando aquelas que mais chamam a atenção. Olha só, vamos dar números. Eu sou professor da rede pública, eu já fui diretor, direção de escola, então a gente tem know-how na área. Tudo que é cargo que você imagina que a gente pode passar dentro de uma secretaria de educação, eu passei. Então a gente tem conhecimento prático, somado ao conhecimento teórico que eu tenho, já que eu sou profissional da área, né, e com pós-graduação e tudo na área, a gente juntou a teoria e a prática. Quando eu entrei aqui na Câmara Legislativa, em 2015, eu dou o dado, de 1990, quando a Câmara Legislativa foi criada, até 2015, quantos reais de emendas parlamentares
aquela parte do orçamento que a lei permite, que a gente diga onde deve ser investido. Quantos reais de emendas parlamentares foram aplicados nas escolas públicas diretamente, de 1990 a 2015? Quantos? Zero. Zero real. Quando a gente entrou, entendendo como é que funcionava o PEDAF, esse programa, esse mecanismo de encaminhar recurso direto para a conta da escola, para que o gestor escolar possa fazer pequenas reformas, pequenas obras, manutenção, que o gestor tinha que fazer festa junina, tinha que fazer rifa, tinha que pedir dinheiro para o pai para fazer pequenas coisas, como trocar uma torneira ou tapar o buraco de uma telha, porque o Estado não bancava isso. Então, conhecendo essa realidade, eu consegui aqui, em 2015, com a parceria do deputado Chico Leite, na ocasião, transformar a legislação e permitir que as emendas parlamentares, ao invés de ir para a Secretaria de Educação, onde ela se perde, ela ia direto para a conta corrente das escolas. Toda escola tem uma conta corrente, é uma pequena unidade orçamentária. Então você imagina que, de cara, logo na primeira legislatura, a gente conseguiu injetar nas escolas públicas 20 milhões de reais. E aquilo virou uma marca. Por quê? O gestor escolar, o que o governo via Nova Cap, via Secretaria de Educação, vamos dar um exemplo aqui, uma quadra poliesportiva coberta, o que na época eles faziam por 700 mil reais, o gestor escolar, aplicando diretamente, ele fazia por 220. A mesma obra, com a mesma perfeição, tudo bonitinho. Então a gente conseguiu multiplicar o recurso público, aplicá-lo com eficiência, aplicá-lo com qualidade e com muito controle fiscal para que não houvesse desvios. Isso virou uma marca do nosso mandato, outros parlamentares seguiram e hoje todos, uns mais, outros menos, colocam seus recursos no chamado PEDAF, que é esse programa que o de recurso vai direto para a escola. E isso, Carlos, tem transformado a realidade das escolas. As escolas que eram péssimas já apresentam hoje uma condição bacana e hoje muitas das escolas do Distrito Federal têm infraestrutura melhor do que as escolas particulares. Significa que está excelente? Claro que não. Ficaram abandonadas por décadas e não vai ser em apenas 6 anos que a gente vai resolver o problema. Mas um passo gigantesco já foi dado. E se ninguém atrapalhar, porque o que funciona, sempre tem alguém querendo atrapalhar, se ninguém atrapalhar e esse programa continuar e os parlamentares continuarem abraçando a causa, eu imagino que em mais 12 anos aí, todas as escolas públicas do Distrito Federal terão uma infraestrutura de excelência comparável à das escolas particulares. Então, assim, eu fico feliz que essa é a maior marca do nosso mandato. É você ver a coisa acontecer, é o dinheiro público sendo aplicado onde realmente interessa, que é na educação pública. Não, você tem se colocado como pré-candidato a deputado federal, né? Dentro disso daí, quais são os principais obstáculos, desafios que você tem para que esse sonho, esse objetivo seja concretizado? O principal desafio é ser eleito. Nós teremos agora uma eleição extremamente complexa, fundamentada por uma nova legislação que a gente ainda não entende plenamente e que nem todos os detalhes estão regulamentados. Ainda precisa de uma regulamentação do STF. Eu sou um candidato que não tenho recursos, eu sou bancado pelo meu próprio recurso, cada centavo da minha campanha sai do meu bolso, e para distrital a gente obteve êxito em 2 ocasiões, sendo a campanha mais barata do Distrito Federal. Para federal, o buraco é mais embaixo. É uma campanha mais complexa, você tem que agir em várias regiões administrativas, você tem que ter uma base de apoio. Então o primeiro grande desafio nosso é ser eleito e a gente não tem recurso, ou tem pouquíssimo recurso. Eu terei para investir na campanha, estou juntando aí a grana, cada mês a gente deposita um pouquinho do salário, que é o que vai custear a nossa campanha, eu estimo ter 100 mil reais para gastar na campanha. Eu vou competir com tubarões, com milionários do Distrito Federal, que deverão gastar entre 2 e 6 milhões de reais na campanha. Mas a gente sempre fez assim campanha de forma alternativa. Carlos, essa é a vantagem. Eu não tenho apego ao mandato. Eu sou professor, servidor público, eu não sou deputado. Eu estou deputado. Então eu me sinto livre para arriscar. Se eu viesse candidato a distrital, tudo leva a crer que eu estaria eleito novamente, mais uma vez entre os mais bem votados do DF. Mas eu sou um homem de desafios e eu não quero repetir um 3º mandato. Então eu vou para a disputa para a Câmara Federal, mesmo com todas as adversidades, com falta de recurso, sem apoio,
mas com o apoio do meu eleitor. Meus ex-alunos, os professores da rede privada, os professores da rede pública, os servidores com quem a gente manteve relação ao longo desses 2 mandatos e que a gente fez aqui uma defesa muito enfática dos direitos e principalmente trabalhando por meio das redes sociais, que é como a gente sempre trabalhou nas 2 eleições. Será fácil? Não será fácil, mas vai ser difícil para todo mundo e eu estarei na luta aí e com muita fé e com muita confiança de que mais uma vez esse nosso projeto terá êxito. Se a população gosta do mandato e parece que gosta, então a gente tem chance mais uma vez de dar um salto maior e conseguir uma das 8 vagas na Câmara Federal. E se não conseguir, estarei na minha sala de aula como professor de onde eu nunca saí. Reginaldo, nós vivemos um momento conjuntural aqui no nosso país muito difícil. Muito difícil. Um momento de ataque aos direitos dos trabalhadores. Nós tivemos a reforma trabalhista ainda no governo Temer. Depois tivemos a reforma da Previdência, ambas retirando direitos dos trabalhadores, em especial dos servidores públicos. Agora a reforma administrativa que o Bolsonaro quer fazer. Vivemos um momento de ataque à democracia. Infelizmente, né, o atual ocupante do Palácio do Planalto reiteradas vezes faz ataques à democracia, tem seus momentos antidemocráticos, se é que eu devo chamar de momentos, que talvez seja o tempo todo ele assim, né? Enfim, então não é uma conjuntura fácil para os trabalhadores, e soma-se a isso a questão da pandemia e outros problemas mais, a alta da inflação que tem assolado o nosso país. Muito provavelmente nós teremos você dentro em breve, a partir de 2023, né, janeiro de 2023, a partir de janeiro de 2023 como deputado federal. Como é que você vê essa situação, essa conjuntura nacional pela qual está passando o nosso país? Primeiro, vamos deixar claro, se eu fosse deputado federal já agora nesse contexto, eu estaria exatamente no lado oposto ao que está o presidente. Isso tem que ser claro. Eu digo, o ser humano ele tem que ter coerência. Então, nada contra o Bolsonaro, eu tenho contra a existência política dele. Ou seja, ele é um mal para a política brasileira, ele é um mal para a democracia brasileira, ele é um mal para a cidadania e para os trabalhadores brasileiros. Então, certamente, estaria lá. Reforma trabalhista, sempre fui contra. Reforma previdenciária, sempre fui contra. Reforma administrativa, se ela não for votada ainda nesse governo, coisa que será, eu estarei lá para me posicionar contra ela, principalmente porque ela representa uma ameaça grave ao servidor público, à estabilidade do servidor público. Quando você ameaça a estabilidade do servidor público, você está ameaçando a continuidade do serviço público, o que é péssimo para o cidadão. Porque os governos passam, mas o servidor, mal ou bem, está lá para dar continuidade às políticas públicas. Dou como exemplo, você tinha o programa Bolsa Família, agora trocou o nome por Auxílio Brasil. Mas quem é que está lá para fazer essa transição? É o governo? Não, é o servidor público, que tem todo o controle da máquina, que tem todo o cadastro, que entende a legislação, que sabe como é que funciona. Então, qualquer ameaça a essa estabilidade do servidor público é, acima de tudo, uma ofensa à democracia e à cidadania do povo brasileiro. O governo Bolsonaro está visível que é um governo de fracasso. Vamos dar, no campo político, ele foi eleito criticando severamente os governos que pactuavam com o Centrão para ter governabilidade. Hoje, ele é refém desse mesmo Centrão. Deu tudo o que o Centrão queria e está até agora pensando em se filiar a um partido do Centrão. Ou seja, não foi coerente. Lá no início da entrevista eu disse que você pode até ser criticado por suas ações, mas você não pode ser criticado por ser coerente. E ele é incoerente. Ou seja, ele samba de acordo com a música. Se a música é favorável, ele vai para um lado, senão ele vai para o outro. Isso é falta de coerência. No campo econômico, o Brasil tem hoje o maior índice de desempregados do mundo. Não é só por causa da pandemia. Esse índice já vinha antes da pandemia. O Brasil tem índices inflacionários que começam a assustar quem viveu a inflação dos anos 80, principalmente. Tem um crescimento econômico pífio. Então nós somos o maior número de desempregados entre a galera do G20, as 20 maiores economias do mundo. A gente tem um dos piores índices inflacionários e a nossa perspectiva de crescimento é muito baixa. Então, economicamente, fracassou. E ele não conseguiu concretizar aquilo que vinha na campanha. Ademais,
ele ainda fica com essas bravatas de ataque às minorias, de ataque às mulheres, de ataque a índio, sem contar que nós somos piada internacional em relação a vários fatores, a última agora na COP26 em relação ao meio ambiente. Então assim, fazendo análise como cientista político e não como político, o governo Bolsonaro foi um governo de colapso, foi um governo de fracasso. E tudo que já vinha muito ruim piorou ainda mais com a ação negacionista do governo em relação à pandemia e em relação ao próprio processo de vacinação. Ou seja, quem ainda continua gostando, ou tem problema, ou se alinha a essa loucura que é o governo, que é o presidente e que é o governo dele. Reginaldo, nós agradecemos aqui a sua participação. Foi um prazer muito grande receber aqui. Nosso canal é um canal de linha mais progressista, vamos assim dizer, né? De debate e tal, mas também é um canal de linha mais progressista. Você é uma personalidade, um político progressista e, sendo assim, o nosso canal vai estar sempre aberto para você. Agradecemos demais a sua participação. Certamente a sua entrevista será uma das mais vistas. E também agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco, assistindo. Você que ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, curta também. Isso nos ajuda muito em relação ao Facebook. Obrigado e até a próxima. Carlos, muito obrigado por abrir esse espaço aqui para dialogar com a galera aí que acompanha o canal Vida Sindical e para a gente expor aqui as nossas ideias. É importante que o eleitor, que o cidadão, saiba com quem ele está dialogando, para depois ele não dizer, eu votei nesse cara, mas eu não sabia que ele era assim. Comigo é assim, é papo reto, é palavra franca, uma verdade que magoa, inclusive, mas essa é minha linha de trabalho. Quem gostar, segue a gente aí na internet também, está lá, Reginaldo Veras, em todas as redes sociais, e segue principalmente nossas ações aí como parlamentar. Muito obrigado, um abraço a todos.